Olá a todos, meu nome é Diego Tiscar, sou psicanalista do Grupo Vorte de Psicanálise e membro da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Estamos para mais um vídeo de psicanálise de uma série que vocês podem acompanhar aí no canal. Algum deles vai interessá-los. O vídeo de hoje eu planejei uma pequena e rápida diferenciação das três estruturas para servir de guia. Como todo bom guia, ele não deve ser levado como uma estrutura rígida ou como uma verdade absoluta. Ele é apenas uma ideia para vocês conseguirem se localizar ou no estudo ou na prática clínica para ir entendendo, né? Vou começar pela neurose. E para isso nós vamos nos guiar no paradigma do complexo de Édipo. A neurose localiza-se ao final do complexo de Édipo, na castração. Aí você vai ter algumas características, tá? Você vai ver um movimento de repetição na neurose, nos sintomas neuróticos, na fala neurótica. Quando o neurótico chega ao consultório, ele está com um assunto, ele sempre é naquele assunto. Ele toca naquele assunto, ele envolve aquele assunto. Isso por causa da ansiedade, por causa do medo ou da culpa, depende da leitura teórica que cada um faz, da castração. Em Totem e Tabu, o Freud ele pega uma lenda darwinista de uma horda primeval. Em algum momento antes da humanidade ser humanidade, vivíamos um sistema de um macho alfa que tinha todas as fêmeas e com todos os filhotes em igualdade e só o alfa tinha o direito às fêmeas. Em determinado momento, os irmãos se revoltaram, assassinaram o pai, devoraram a sua carne e fizeram sexo com as fêmeas. E ao final desta festa regada a sexo e a sangue, os irmãos entreolharam-se e automaticamente fizeram-se uma pergunta silenciosa: quem será o próximo? Aí nasce a monogamia. Em Totem e Tabu, o Freud reestrutura o Édipo, deixando de ser uma fantasia e virando um ato. Um ato a ser punido pelas instâncias do superego. Isso é importante, tá? Então, a ansiedade e o medo da reprimenda ou a culpa pelo ato feito, depende da leitura, estruturam o neurótico, estruturam a sua repetição, estruturam a culpa do superego, o ataque do superego. E você vai ter as principais patologias da neurose. O transtorno obsessivo compulsivo, que é uma repetição, e você vai ver a histeria, que é um excesso, que é um exagero, que é um buscar um olhar, buscar um desejo. Alguns defendem a fobia como uma terceira patologia. Alguns colocam a fobia dentro da histeria. Tá? Vocês vão encontrar os dois tipos de leitura. Quem coloca a fobia na histeria usa o termo histeria fóbica. Tá? Partindo para a perversão, olhando o nosso paradigma, o perverso está antes da castração. Em determinado momento, a criança ela é amada pela mãe e a criança sente-se como especial. Então surge o pai
que é quem detém este amor erótico da mãe. E a criança começa a entender que ela não é especial, ela é mais uma. Aí abre-se o espaço para castração para virar um neurótico. O perverso está antes disso. Tá? O perverso ele está no especial. Por isso que você vai ver as características na perversão, como o narcisismo, há um sadismo, há um vazio. O neurótico ele vai trazer uma angústia, você vai sentir uma angústia quando você estiver ouvindo o neurótico. O perverso você vai escutar um vazio, um nada, tá? O perverso, como ele não é castrado, ou seja, ele não está sobre a lei, ele vai impor a lei. E essa é a principal diferença. O neurótico, estando sob a lei, ele vai replicar a lei. O perverso ele vai aplicar a lei dele. Você vai ver leitura dizendo que o perverso aplica a lei dele, você vai ver leitura dizendo que o perverso burla a lei. De novo, são interpretações possíveis, tá? Em francês, perversion foi explicado por Jacques Lacan um trocadilho brilhante. Pere version. Pere é pai, version é perverso. Perversion é a versão do pai. Falei uma bobagem, né? Que versão é perverso, versão é versão. Então, perversion, versão do pai. Porque ele, como ele é castrado, ele vai castrar. Ele vai provocar angústia no outro. O perverso, ele vai ter sempre ali, você vai achar um objeto de fetiche. Ele é uma coisa comum. Você pode achar isso no neurótico? Pode, claro. Mas ele vai ser diferente. O objeto de fetiche na perversão, ela estrutura o perverso, ela dá um contorno ao eu, algo que você não vai ver com esta função no neurótico, tá? O Freud, aqui no texto de 1919, Batem numa Criança, Contribuição ao Conhecimento da Gênese das Perversões Sexuais, ele faz uma das grandes contribuições à compreensão da estrutura perversa. No texto ele traz uma cena recorrente, onde uma criança apanha e tem três pessoas na cena. Tem a criança, tem o pai e tem uma terceira assistindo. Quem bate, aplica a lei. Quem apanha, recebe a lei. E quem assiste, compreende a lei. Rapidamente, quem assiste seria um neurótico, porque ele conhece a lei, ele entende a lei. Dentro da cena, quem se identifica dentro da cena seria a estrutura perversa, porque você está aplicando a lei ou você está gozando ao receber a lei. Então você tem aí o sadismo e o masoquismo. Temos algumas leituras teóricas possíveis. Há quem defenda a existência do sadismo e do masoquismo como estruturas independentes. Há quem leia como o masoquismo nada mais é do que o sadismo voltado para o eu. Particularmente, eu concordo mais com essa segunda ideia. As principais patologias da perversão, você vai ver os transtornos narcísicos, vai ver os transtornos de personalidade. A mais falada, né, desses transtornos é o transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido como a psicopatia, como a sociopatia. Por fim, porém não menos importante, temos os psicóticos. Olhando de novo para o Édipo, o psicótico está antes, no nosso paradigma, ele está antes do complexo de Édipo. Quer dizer que o psicótico ele não faz triangulação. Longe de ser o psiquismo céu aberto, né, que o Freud teorizou em algum momento da sua vida.
A psicose, ele é um psiquismo que ruiu, junto com uma identidade. Na teoria de Lacan, quem é o outro? O outro sou eu? Há essa dialética, não tem como um ruir sem o outro ruir. Então, eu e o mundo em que eu vivo ruem juntos. A O delírio, ele se estrutura para reconstruir esse real, tá? E o eu, e a identidade. Por isso que é diferente. O delírio soa diferente. Ele pode soar bizarro, ele pode soar até com uma certa coerência. Você ouve isso, tá? Depende do nível da psicose, depende do grau de adoecimento ou de um não adoecimento do psicótico, tá? Você vai ouvir diferente. Na psicose, você vai encontrar o delírio, mas cuidado, delírio não é sinônimo de psicose. Neuróticos também deliram, e eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar na descrição. Dentro da psicose, você vai encontrar uma dose de paranoia. Afinal, estamos falando de um psiquismo que ruiu, tá? Você vai encontrar, já nos processos de adoecimento, uma coisa descrita como a morte do psiquismo, que é o que a psiquiatria chama de sintomas negativos, a apatia, o embotamento, tá? Então é como se fosse um psiquismo perdendo o brilho, perdendo a cor. As principais doenças da psicose é a esquizofrenia, os transtornos paranoicos, há quem defenda o transtorno de humor bipolar como patologia da psicose, sabe? Alguns quadros de mania, você vai ver quem defende. Depende muito da leitura, depende muito da linha teórica, você vai encontrar pequenas diferenças, tá? No Freud, o melhor texto que ele escreveu sobre psicose segue sendo o delírio e os sonhos na gradiva. Não só pela descrição, mas da maneira como ele elucida um tratamento da psicose. Mesmo se você quiser ser só um teórico da psicanálise, o gradivo é importante, porque o tratamento da psicose ajuda a entender a estrutura da psicose. Espero que vocês tenham gostado. Eu já falei aqui nesse canal sobre a psicose, a diferença estrutural no delírio entre neurose e psicose e sua perversão. E eu vou deixar os 3 vídeos aqui embaixo. E nós nos vemos na próxima semana. Até mais.